Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. O visitante da noite de Natal. Uma noite de Natal sempre foi especial para a família Andrade. Desde que se mudaram para uma antiga casa no interior, há 5 anos, Luiz e Roberto Andrade fizeram questão de manter vivas as tradições natalinas com os filhos, Marcos, de 12 anos, e Ana, de 8. Mas, naquele ano, as celebrações seriam diferentes. Um frio incomum pairava sobre a cidade, e algo na atmosfera parecia carregar um peso invisível. Na véspera de Natal, enquanto preparavam a ceia, uma forte tempestade de neve começou a cair, algo raro para a região. Os Andrade se sentiram isolados, com as estradas fechadas e a energia elétrica oscilando. Decidiram acender a lareira e continuar com a noite como planejado. Roberto trouxe lenha para a lareira, enquanto Luísa organizava os presentes debaixo da árvore. A cada estalo da madeira queimando, a casa parecia mais acolhedora. Mas Marcos não conseguia ignorar a sensação de estar sendo presente. Ele olhou pela janela da sala, mas só viu a neve se acumulando no jardim. Papai Noel já está no caminho, disse Ana, animada. Roberto sorriu e respondeu: com certeza, filha, mas ele só aparece quando todos estão dormindo. A noite tranquilou com risadas, histórias e o jantar da ceia, até que a energia finalmente caiu, mergulhando a casa na penumbra. Apenas a luz da lareira iluminava o ambiente. Luísa trouxe algumas velas e entusiasmou as crianças, que estavam inquietas. Vamos fazer isso divertido, disse ela, tentando mascarar sua própria preocupação com a tempestade. Que tal contar histórias até a energia voltar? Marco sugeriu histórias de terror, algo que Luísa relutou em aceitar. Mas Roberto achou que poderia ser uma boa ideia para distrair as crianças. Tudo bem, mas só uma história, ok? Particularmente Luísa. Roberto começou a contar uma lenda antiga sobre um espírito natalino chamado o Visitante. Ele foi descrito como uma entidade que apareceu apenas nas noites de Natal para punir aqueles que tinham sido maldosos durante o ano. A cada má ação, ele deixava uma marca na alma da pessoa, que poderia ser sentida como um frio intenso. Ana, apesar de pequena, ficou fascinada pela história. Já Marcos, mais velho, tentou se mostrar desinteressado, mas algo na maneira como Roberto narrava deixou-o desconfortável. Depois da história, as crianças foram para a cama, e Luiz e Roberto ficaram na sala, conversando em voz baixa. O vento do lado de fora aumentava, associando pelas frestas das janelas. De repente, ouviu um barulho na porta da frente, como se algo pesado tivesse batido contra ela. Deve ser o vento, disse Roberto, levantando-se para verificar. Quando abriu a porta, não havia ninguém, apenas o jardim coberto de neve. Mas algo chamou sua atenção. Havia pegadas profundas na neve, indo da entrada até a janela da sala. Roberto sentiu um calafrio e fechou a porta rapidamente. Trancando-a, voltou para a sala e não demonstramos orientação. Era só o vento, nada demais, disse ele, embora Luísa notasse a tensão em sua voz. Mais tarde naquela noite, enquanto todos dormiam, Marcos acordou com um som estranho vindo do andar de baixo. Era um som metálico, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Ele olhou para o relógio. 3h33. Tentando convencer-se mesmo de que era apenas a casa reagindo ao frio, Marcos decidiu investigar. Desceu as escadas com cuidado, e a visão que encontrou fez seu coração quase parar. Perto da lareira, havia uma figura alta e encapuzada. Ela segurava um saco grande e esfarrapado, que parecia se mover, como se houvesse algo vivo dentro. Marcos tentou gritar, mas ninguém saiu. A figura virou lentamente a cabeça na direção dele, revelando um rosto pálido e deformado, com olhos negros como a noite. Você foi bom este ano, Marcos, disse a figura, com uma voz rouca e fria. Marcos recuou, tropeçando e caindo no chão. Quando olhei novamente, a figura havia desaparecido,
e tudo estava em silêncio. Na manhã seguinte, Marcos não contou nada do que viu. E Luísa percebeu que os presentes sob a árvore foram movidos. Alguns estavam rasgados, como se as mãos ásperas e... Roberto, você mexeu nos presentes, disse ela, tentando não alarmar as crianças. Claro que não. Talvez tenha sido Marcos ou a Ana, respondeu ele, distraído. Marcos e Ana negaram veementemente. Ana, nervosa, confessou. Eu ouvi alguém perto da árvore ontem à noite, mas achei que era o Papai Noel. Mais tarde, enquanto a família tentava manter a noite de Natal como planejado, Ana detalhada do quarto, contando ter visto um homem encapuzado pela janela. Roberto correu para verificar, mas não encontrou ninguém. A neve no jardim, no entanto, mostrava pegadas profundas que não deixavam de ser da casa. O que começou como uma noite de tradições familiares transformou-se em um pesadelo, com eventos cada vez mais sobrenaturais. A cada hora que passava, a presença do visitante ficava mais forte, até que a família Andrade descobrisse que ele não estava apenas ali para observá-los. Ele havia escolhido aquela casa para cobrar um preço que nenhum deles estava preparado para pagar. Vocês abriram a porta, repetiu a figura encapuzada, enquanto a casa parecia desmoronar ao redor deles, transformando-se em uma prisão onde o espírito reinava absoluto. O cântico das sombras de Natal. Era véspera de Natal, e o pequeno vilarejo de São Cristóvão estava coberto por uma densa camada de neve, iluminado apenas pelas luzes piscantes das casas decoradas. Apesar do clima festivo, havia algo estranho no ar. Os moradores evitavam sair de casa depois do pôr do sol, e as ruas, normalmente movimentadas, eram desertas e silenciosas. Leonardo, um jovem caminhoneiro que havia acabado de concluir uma longa viagem, parou em uma pousada no centro do vilarejo. Estava cansado, mas feliz por ter conseguido entregar sua carga a tempo de voltar para casa no dia seguinte. A hospedaria era simples, com uma lareira aconchegante e um cheiro reconfortante de pinho no ar. Noite fria, não é? Disse a dona da hospedaria, uma mulher idosa chamada Dona Rosa, enquanto servia uma xícara de café quente para Leonardo. Bastante. Não vejo a hora de descansar e pegar a estrada amanhã cedo. Rosa hesitou por um momento antes de responder. Tenha cuidado, rapaz. Nesta época do ano, coisas estranhas acontecem por aqui. Leonardo deu, achando que era apenas uma história para assustar forasteiros. Vou ficar de olho, prometo. Naquela noite, Leonardo não conseguiu dormir direito. O vento assobiava pelas frestas das janelas, e um som distante, quase como um cântico, ecoava pelo vilarejo. Ele tentou ignorar, mas a melodia era perturbadora, algo entre um coral de crianças e gritos abafados. Ao amanhecer, o vilarejo parecia ainda mais desolado. As pessoas que encontraram no caminho para seu caminhão ficaram cabisbaixas e evitaram olhar nos olhos. Antes de partir, decidi passar na padaria para comprar algo para a viagem. Lá, reuniu um grupo de moradores cochichando. Você viu? Mais uma família desaparecida na noite passada. A casa estava vazia, mas o jantar ainda estava na mesa. É o cântico, sempre o cântico. Eles dizem que é o espírito das crianças do Natal passado. Leonardo, curioso, perguntou. Perdão, mas o que vocês estão falando? Os moradores se entreolharam, hesitantes, até que um deles respondeu. É melhor você ir embora antes que escureça, rapaz. Só isso. Leonardo deu de ombros e voltou para seu caminhão. Ele acreditava que as histórias não passavam de superstições locais. No entanto, enquanto dirigia pelas estradas sinuosas cercadas por florestas cobertas de neve, começou a sentir que algo não estava certo. A rádio, que tocava músicas natalinas, começou a falhar, emitindo apenas estática. A estrada parecia se estender infinitamente, como se ele não estivesse realmente avançando. E então, ele ouviu a mesma melodia da noite anterior, o cântico. Parou o caminhão no acostamento,
tentando entender de onde vinha o som. A floresta ao redor parecia viva, com sombras se movendo entre as árvores. Pegou uma lanterna e desceu do caminhão. Concluiu a investigação. O cântico estava mais alto agora, como se o chamasse. Leonardo conseguiu o som, entrando na floresta. A neve rangia sob suas botas, e a luz da lanterna parecia incapaz de penetrar na escuridão. Depois de caminhar por alguns minutos, encontrei uma clareira. No centro, havia um círculo de crianças, vestidas com roupas antigas, cantando de mãos dadas. Seus rostos estavam pálidos, e os olhos sem vida. "Quem são vocês?" disse Leonardo, sua voz tremenda. As crianças pararam de cantar e se viraram para ele. Uma delas, uma menina de cabelos loiros e encaracolados, deu um passo à frente. "Você ouviu o chamado. Agora, não pode mais ir embora." Leonardo recuou, sentindo o pânico crescer. Quando tentei correr de volta para o caminhão, percebi que a floresta havia mudado. Não havia mais caminho, apenas árvores altas e sombras que deixassem de observá-lo. "Eu não quero nada disso. Só quero ir embora." Conferiu ele, a menina encantadora, um sorriso vazio e cruel. "Não, Natal. Pagamos pelas nossas dívidas. E você? Tem muitas." Leonardo tentou argumentar, mas as crianças conseguiram cantar novamente. O som era ensurdecedor, penetrando em sua mente e trazendo memórias que ele preferia esquecer, momentos de egoísmo, decisões erradas, pessoas que ele machucou sem pensar. As crianças se aproximavam lentamente, formando um círculo ao seu redor. Ele tentou afastá-las, mas suas mãos passavam por elas como se fossem feitas de fumaça. "Por favor, deixe-me em paz", implorou, mas elas apenas riram, e o cântico ficou mais alto. De repente, Leonardo sentiu um frio intenso, como se sua própria alma estivesse sendo arrancada. Ele caiu de joelhos, incapaz de resistir. Quando acordou, estava de volta ao caminhão. O motor estava ligado, e a estrada à sua frente parecia normal novamente. Por um momento, pensei que tudo havia sido um pesadelo, mas, ao olhar para o retrovisor, viu algo que o fez congelar. As crianças estavam lá, olhando para ele da floresta, com seus olhos vazios e sorrisos cruéis. Leonardo não esperou descobrir mais. Pesou no acelerador e foi o mais rápido que pôde, jurando nunca mais voltar àquele vilarejo. No entanto, o cântico nunca o deixou. Mesmo em noites claras e tranquilas, ele ainda podia ouvi-lo. A ceia dos condenados. A antiga mansão de pedra alta era uma construção isolada, cercada por florestas densas e estradas esquecidas. Durante décadas, ela permaneceu desabitada, exceto por histórias sussurradas pelos moradores. Em uma noite gelada de véspera de Natal, 4 amigos, LCH. Parece uma casa normal. Normal? Isso parece o set de um filme de terror. Responde. Joana, sempre a mais cética de. Vamos entrar logo. Quanto mais tempo ficaremos aqui fora, mais assustador parece. Ao empurrar a pesada porta de madeira, foram recebidos por um som estranho, como um suspiro longo e distante. No entanto, o interior parecia tranquilo, embora cheio de poeira e teias de aranha. Eles exploraram a mansão, filmando cada detalhe. O salão principal com um brilho quebrado, os corredores que se estendem infinitamente e os quartos cobertos de móveis antigos e decadentes. "Perfeito para o canal", disse Lucas, ajustando sua câmera. Por volta das 23 horas, enquanto montavam um pequeno acampamento no salão principal, notaram algo incomum. A temperatura parecia ter caído drasticamente e um cheiro doce, como de flores em poupança, preenchia o ar. "Alguém mais está sentindo isso?" disse Paula, olhando ao redor. Antes que pudesse responder, ouviu um som vindo da cozinha. Prato sendo colocado sobre uma mesa, talheres tilintando. O grupo congelou. "Deve ser o vento", sugeriu Joana, embora sua voz traísse a falta de verdade. Lucas,
Excitado com a possibilidade de algo paranormal, decidiu investigar. Seguido pelos outros, ele entrou na cozinha. O que viram os deixaram sem palavras. Uma longa mesa estava postada, cheia de pratos de porcelana fina, taças de cristal e uma ceia extravagante. Tudo parecia fresco, como se alguém tivesse acabado de preparar. Velas douradas iluminavam o ambiente, mas não havia sinal de quem poderia ter feito aquilo. Isso é impossível, sussurrou Ricardo, filmando a cena. Não toque em nada, anuncia Joana. Mas Lucas, sempre ousado, pegou um pedaço de pão de um dos pratos e deu uma mordida. Relaxem, é só comida, disse ele, sorrindo. Assim que engoliu, as velas piscaram, e um som de passos ecoou pelo corredor. O grupo virou, mas não havia ninguém. Ricardo, que estava perto da porta, sentiu um toque frio em seu ombro e parcialmente, derrubando a câmera. Isso não é normal. Temos que sair daqui, exclamou ele. Mas quando voltei ao salão principal, percebi que a porta pela qual havia entrado estava trancada, e as janelas, antes quebradas, agora estavam intactas, selando-os dentro da mansão. O pânico começou a tomar conta. Eles queriam forçar a porta e quebrar as janelas, mas nada funcionava. E então, como se guiados por uma força invisível, foram atraídos de volta à cozinha. A mesa, agora ainda mais opulenta, estava cercada por figuras. Elas usavam roupas formais, de estilo antigo, mas seus rostos eram pálidos e vazios, com olhos que brilhavam como carvão em brasa. Bem-vindos à ceia, disse uma voz masculina, grave e autoritária. A figura no centro, aparentemente o convidado, clamou-se. Ele era alto, com um semblante esquelético e um sorriso que parecia do rosto ao meio. Vocês foram escolhidos para participar da nossa celebração. Não é todo dia que recebemos convidados vivos. Lucas tentou falar, mas sua voz falhou. Joana, tentando recuperar a coragem, deu um passo à frente. Quem são vocês? O que quer de nós? O assento inclinou a cabeça, divertido. Somos aqueles esquecidos pelo tempo, almas presas nesta noite eterna. Cada Natal, esperamos novos visitantes para compartilhar nosso banquete. E se recusamos, disse Paula, com voz tremenda, o sorriso do convidado ausente. Não há recusas. A mesa foi postada, e vocês comerão. Os amigos tentaram resistir, mas foram puxados para os assentos por mãos invisíveis. A comida parecia irresistível e, um a um, veio a comer, incapazes de controlar seus próprios corpos. Conforme se alimentavam, mudaram a mudar. Lucas sentiu sua pele ficar fria como gelo. Paula viu suas mãos ficarem translúcidas. Ricardo e Joana perceberam que suas vozes ecoavam como se vissem de outro lugar. O que está acontecendo? Falou Lucas, tentando se levantar, mas suas pernas não obedeciam. O anfitrião riu, um som que parecia ecoar por toda a mansão. Vocês agora fazem parte de nós. A cada Natal, a ceia precisa de novos convidados. E assim, o ciclo continua. A visão dos amigos começou a escurecer, e a última coisa que viram foi a sala enchendo-se de mais figuras sombrias, aplaudindo e rindo enquanto a ceia continuava. Na manhã seguinte, a mansão estava vazia novamente, exceto por 4 novos lugares na mesa, com pratos intocados e cadeiras vazias, como se esperassem os próximos visitantes. E assim, a lenda da mansão de pedra alta continua, cada vez mais aterrorizante, com novos desaparecimentos a cada Natal. Os sinos do julgamento natalino. A vila de Aurora da Serra era conhecida pelos seus natais mágicos. Durante séculos, os moradores celebraram a data com uma grandiosa festa na praça principal, onde um enorme sino dourado, chamado de Sino da Redenção, era tocado à meia-noite. A tradição dizia que o som do sino afastava os maus espíritos e protegia a vila por Mai. No entanto, poucos sabiam que o sino também tinha outro propósito, muito mais sombrio. Isabela, uma jovem repórter, chegou à vila na véspera de Natal.
Ela havia ouvido histórias intrigantes sobre a Aurora da Serra e seu misterioso sino. Algumas pessoas disseram que quem não era digno de redenção desaparecia na noite do toque, levado por entidades que serviam ao sino. Isabela, cética, decidiu investigar e documentar a lenda. O que você acha que vai encontrar? Perguntou Marcos, sua câmera e melhor amigo. Uma tradição exagerada, talvez um pouco de superstição. Nada além disso, respondeu Isabela, ajustando o casaco para se proteger do frio. Ao chegar à vila, foram recebidos calorosamente pelos moradores. As ruas estavam decoradas com luzes e guirlandas, e o clima parecia festivo. Mas Isabela viu algo peculiar. Havia um nervosismo velado nos sorrisos das pessoas, como se tentassem esconder algo. Vocês chegaram em uma noite especial, disse Dona Beatriz, dona da pousada onde ficou hospedada. O toque do sino é um momento sagrado. Vocês devem assistir, mas lembrem-se, respeitem a tradição. Isabela trapaceou, tentando disfarçar o ceticismo. Claro, faremos isso. Enquanto exploravam a vila, encontrou um homem chamado Elias, que parecia ser o único disposto a falar mais sobre a lenda. Ele era um homem idoso, com olhos profundos e uma voz trêmula. O sino não é apenas uma tradição. Ele é um julgamento. À meia-noite, ele decide quem tem o direito de continuar aqui. Aqueles que não são dignos desaparecem. Desaparecem? Perguntou Marcos, franzindo a testa. Sim. Não há corpos, nem rastros. Apenas o silêncio da noite. Isabela tentou questioná-lo mais, mas Elias decidiu falar. Naquela noite, Isabela e Marcos se posicionaram na praça principal com suas câmeras. O sino, enorme e imponente, parecia emitir uma presença própria, como se observasse tudo ao redor. À medida que a meia-noite se aproximava, a vila ficava em silêncio. Quando o relógio marcou 12 badaladas, o som do sino ecoou pela vila. Era profundo, quase hipnótico, e parecia ressoar diretamente na alma. Os moradores se reuniram em silêncio, olhos fechados, como se estivessem orando. De repente, Isabela sentiu um frio intenso, diferente do frio da neve. Era como se uma presença invisível estivesse ao seu redor. Ela olhou para Marcos, que parecia estar sentindo o mesmo. As luzes da vila piscaram, e uma figura encapuzada surgiu ao lado do sino. Era alta e esguia, com mãos que deixavam garras e olhos que brilhavam em vermelho. A figura falava uma espécie de cajado e distribuída para a multidão. Os moradores começaram a murmurar, suas vozes cheias de medo. Algumas pessoas foram envolvidas por uma névoa negra e desapareceram diante dos olhos de Isabela. O que está acontecendo? Conversei com ela, tentando se aproximar do sino. Não, referiu Elias, que apareceu de repente. Você não pode interferir. Mas era tarde demais. Isabela tocou a base do sino, e o som cessou abruptamente. A figura encapuzada virou-se para ela, seus olhos vermelhos brilhando com intensidade. Você não deveria estar aqui, forasteira. Antes que pudesse reagir, Isabela sentiu como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. A vila distante ao seu redor, e ela se viu em um lugar estranho. Um campo desolado, onde o céu era negro e o chão parecia feito de cinzas. Marcos tentou segui-la, mas foi impedido pelos moradores, que ficaram impressionados. Você a perdeu? Disse Elias. Ela agora pertence ao sino. Dentro do campo desolado, Isabela encontrou outras pessoas, todas com expressões de desespero e resignação. Elas explicaram que estavam presas ali, escolhidas pelo sino como indignadas. Mas Isabela, determinada, decidiu que não aceitaria aquele destino. Procurou uma maneira de sair, enfrentando criaturas sombrias e desvios aterrorizantes. Após o que pareceram horas, encontrei um altar no centro do campo, onde o símbolo do sino brilhava intensamente. Lá, ela confrontou a figura encapuzada. Por que você faz isso? Disse, sua voz cheia de confiança. Porque é necessário. A vila precisa de equilíbrio.
Cada alma levada sustenta a proteção do lugar. Você não entende o preço que está tentando destruir. Apesar disso, Isabela atacou o altar, quebrando o símbolo. O campo desolado começou a desmoronar, e ela foi envolvida por uma luz intensa. Quando abriu os olhos, estava de volta à vila. O sino caiu, partido ao meio, e os moradores olharam para ela em choque. "O que você fez?" perguntou Elias, horrorizado. "Liberei vocês dessa maldição." Mas, enquanto falava, a vila começou a se desfazer lentamente, como se estivesse sendo consumida por uma força invisível. Elias olhou para ela com tristeza. "Você não salvou ninguém. Apenas destruiu o único equilíbrio que nos mantinha seguros." E então, a aurora da serra desapareceu completamente, deixando apenas silêncio e neve onde antes havia vida. Isabela nunca mais foi vista.